Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença, te damos graças pela vida, te damos graças por mais um dia que nos concedes e também por estes momentos que iremos agora ter, estudando a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos os que nos escrevem pedindo orações, cada um tem o seu problema, a sua necessidade, Tu conheces a fé, o coração de cada um, a sinceridade. Conceda, pois, as bênçãos conforme for a Tua santa vontade e que sejam agradecidos a Ti. Especialmente nós pedimos por Maria Silva Ribeiro, ela pede pelos filhos Felipe e Ana Carla, também pede pelo esposo Carlos. Temos o pedido também de Regina Neves, que pede especialmente por Priscila. Ela irá passar por uma cirurgia hoje, que Tu estejas presente, que tudo transcorra bem. Abençoe também Antônio Albuquerque, Nadir Cabral e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos agradecidos. Amém. Continuaremos aqui o nosso estudo. Estamos agradecidos a Deus por Ele sempre permitir que nos encontremos com vocês cada dia, mesmo virtualmente. E o nosso objetivo é que nós cresçamos no conhecimento da palavra, no conhecimento da vontade de Deus e que coloquemos estes ensinamentos em prática em nossa vida e que nós mantenhamos um relacionamento com Jesus através da Bíblia, através da oração e na certeza de que Ele vai nos conceder as vitórias sobre os problemas que nós enfrentamos. Estamos esta semana falando sobre arrependimento e perdão. Ontem nós comentamos aqui que Jesus e João Batista, quando começaram o ministério, eles pregavam sobre o arrependimento dos pecados. E esta deve ser a tônica de todos aqueles que pregam a palavra de Deus. Levar o povo que está ouvindo, as pessoas que estão ouvindo, a reconhecer que são pecadoras e que necessitam se arrepender e pedir a Deus que perdoe os pecados. E quando esse pedido de arrependimento, de confissão de pecado é feito de coração, Deus Ele perdoa e Deus regenera, Deus transforma as pessoas e Ele com certeza quer transformar também a mim e a você. Todos nós temos nossas falhas e pecados que cometemos, às vezes são pecados que gostamos de cometer e nós precisamos nos arrepender desses pecados e nos voltar para Deus, porque se nós continuarmos alimentando esse gostinho que nós temos pelo pecado, nós não estaremos no reino dos céus. Então, a salvação ela não é por mérito nosso, não é pelo nosso esforço, mas é pela nossa comunhão com Deus e através do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós sabemos que quando nós sentimos o peso do pecado e então permitimos que o Espírito Santo nos leve ao pé da cruz, deveremos pedir perdão a Deus, certos de que o Senhor é compassivo, o Senhor é bondoso, o Senhor é tardio em irar-se e Ele é rico em bondade, conforme diz o salmista no Salmo 103 e no verso 8. E essas verdades, que Deus é compassivo, bondoso, tardio em irar-se, que Ele é rico em bondade, essas palavras foram ditas pelo próprio Deus depois que o povo de Israel, a sua nação escolhida, o entristeceu. Nós encontramos aqui em Êxodo capítulo 34, a partir do verso 1, nós vamos ler com vocês, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo ao monte. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Logo de manhã subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de
amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. O Senhor respondeu: Faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra, e todos ao redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Eu li com vocês Êxodo 34, versos de 1 a 10. Você poderia também depois tomar a sua Bíblia em suas mãos e ler por você mesmo este capítulo 34, versos de 1 a 10. E aqui, irmãos, nós encontramos Deus dizendo que Ele é compassivo, é misericordioso, é tardio em irar-se, Ele é cheio de amor, cheio de fidelidade. Ele cobre de amor até 1000 gerações e Ele perdoa o mal, Ele perdoa a rebeldia, Ele perdoa o pecado, mas Ele não absolve o culpado. O culpado é quem? É aquele que não se arrepende, é aquele que não confessa, é aquele que pensa assim, não, eu não preciso, Deus Ele me conhece, Ele sabe o meu coração, e a pessoa então não confessa o seu pecado e não pede perdão, não se arrepende, e Deus não pode perdoar o culpado. Então nós precisamos entender que todo pecado confessado é perdoado, mas aquele pecado que nós não confessamos e não abandonamos, Deus não pode perdoar. Então, aqui a Bíblia comprova a razão pela qual Jesus morreu na cruz, para poder restaurar o nosso relacionamento com Deus. Foi por isso que Jesus veio pagar o preço do pecado. Por quê? Porque nós estávamos condenados à morte eterna. Desde que Adão e Eva pecaram, o salário do pecado é a morte, e estávamos condenados à morte eterna. Nós nunca mais, se Jesus não tivesse vindo morrer em nosso lugar, nós nunca mais teríamos acesso à vida eterna. Estaríamos para sempre perdidos. E então nós precisamos reconhecer, confessar o nosso pecado e clamar, como aquele publicano clamou: ó Senhor, aqui estou outra vez. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lucas 18, verso 13. E então, nesse momento, Jesus, que já vinha atuando em nós através do Espírito Santo, e antes mesmo de nós clamarmos, Jesus ele vê o nosso fardo e remove esse fardo que nós carregamos, que é o pecado. E nós precisamos crer nisso. Nossas cargas são postas então no Calvário, lá onde Jesus deu a vida por nós. Jesus certamente ele está muito perto quando nós vamos a Ele, e mesmo antes, Ele nos busca como o bom pastor que está sempre à porta e bato. Apocalipse 3:20 nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Interessante, irmãos, que aqui Jesus ele está falando para aqueles que já são cristãos, mas que ainda não abriram a porta do coração para ele entrar e fazer morada em sua vida. Existem muitas pessoas que são membros de igreja, foram batizadas, mas que ainda não deixaram Jesus morar em sua vida, cuidar da sua vida, dar a vitória sobre os problemas que você enfrenta. Por quê? Porque a pessoa continua lutando sozinha, sem ter esse relacionamento com Deus que nós estamos estudando aqui nesta série. E é isso que nós precisamos aprender. Jesus ele quer habitar em nós, Jesus ele quer nos dar a vitória, e nós não devemos permanecer longe da cruz, nós não devemos ficar olhando Deus à distância, e em vez de olharmos à distância, nós precisamos correr até Jesus e ir trocando os nossos pecados e fardos por sua justiça. Em Zacarias, aqui no capítulo 4, melhor dizendo, capítulo 3 e no verso 4, nós encontramos aqui a história, o relato do sumo sacerdote Josué. Não é aquele Josué que guiou o povo depois de Moisés, não. Era um sumo sacerdote e ele foi acusado por Satanás de ser um homem pecador, impuro. Ele não podia estar ali ministrando no santuário, mas vejam que Deus, ele
disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito suas acusações. Satanás: sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. E Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Quer dizer, a roupa de nossa justiça própria, como disse Isaías, né? As nossas justiças são como trapos de imundícias. E as roupas do sumo sacerdote estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. É isso que Deus quer fazer conosco. Tirar a nossa própria justiça, que são trapos de imundícias, e nos dar uma veste de justiça que é a veste de Cristo. Aquelas vestes brancas. É a justiça de Cristo que Ele quer colocar em nós. Agora, como nós dissemos ontem, essa veste que Cristo quer nos dar, essa justiça que Ele coloca em nós, não é para cobrir o nosso pecado, é para nos limpar, é para remover o pecado. Mas para isso nós precisamos confessar. E então Jesus ele fará essa obra em nós. E aqui em Romanos capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo escreveu: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte eterna que eu falei com vocês agora há pouco, a separação de Deus sem direito à salvação. Esse é o salário do pecado, aquele que não confessa. Mas o dom, o presente que Deus nos dá em Cristo Jesus é a vida eterna. Então, o que nós queremos? Morrer longe de Cristo, não ter direito à salvação ou recebermos esse dom que é a vida eterna em Cristo Jesus? A escolha é nossa. É nós que devemos escolher se nós queremos estar na eternidade com Jesus ou perecermos no fogo, no lago de fogo e enxofre. E também aqui em Romanos capítulo 5, nos versos 20 e 21, nós lemos: entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. As versões mais tradicionais dizem: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vejam, a graça de Deus, a graça de Jesus é suficiente. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Que possamos aceitar essa graça que Jesus nos oferece, o seu perdão, caminharmos com Ele e vivermos uma vida certos de estarmos em um relacionamento com Deus e que ao Jesus voltar nós estejamos prontos para vivermos com Ele por todo o sempre. E Romanos 5, verso 8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus tomou a decisão. Quando Adão e Eva pecaram, Deus ele já coloca em ação o plano que ele tinha antes mesmo de criar o ser humano, de que se o ser humano falhasse, Jesus viria para morrer em lugar do ser humano pecador. Então este é o amor que Deus prova para com cada um de nós, que ainda quando éramos pecadores, Jesus ele morreu por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender e aceitar essa graça em nossa vida e continuarmos nesta caminhada e breve estarmos com Jesus nos céus. Que Deus nos abençoe.